começar a gravar aqui, tá? Fala Uhum. seu bebê. Mexe com a gente de uma forma geral, né? Essa questão da necessidade O de aprovação. o merecimento, né? O merecimento é fogo. Meu Deus do céu. Aí a gente vê quanto que a gente fica deixando todo mundo mandar na nossa vida. É verdade. A gente não faz um monte de coisas por um monte de gente, né? Né? Aí você fica travado na vida, porque não tem jeito, né? Se você começa a olhar para os lados, fala, cara, não vou fazer isso por essa pessoa, não vou fazer isso por aquele motivo. Né? Você acaba se travando num caminho. Então é tirar essas coisas da frente mesmo, né? Buscar sair dessas situações, né? Como ele vem fazendo, cada dia aqui está sendo uma etapa de desconstrução real mesmo, né? De tirar as coisas da frente para começar a evoluir, senão não vai, né? É limpar o terreno, desde o primeiro dia, que é limpando o terreno, tirando entulho, tirando casca e braquiária, depois aí vem o plantio, né? O plantio ele vem com mais qualidade. Senão é aquilo que ele falou, né? É, o dinheiro só vai potencializar o que a gente já é, né? Exatamente. A ordem. Bom dia não, boa noite já. Bom dia, noite, Shein, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Bom, Shein. E esse finalzinho do dinheiro vai potencializar o que a pessoa já é. O dinheiro potencializa aquilo que a gente já é, né? Se você é uma pessoa ruim, o dinheiro vai fazer você ficar ruim 3 vezes, 10 vezes mais. Se você é uma pessoa boa, então o dinheiro não. As pessoas têm medo de lidar com o dinheiro, falam, cara, vou ganhar dinheiro, o que vai acontecer? Eu vou desviar da igreja, vou esquecer de Deus, vou esquecer da família, vou esquecer isso e aquilo lá, mas na verdade, com ou sem dinheiro, você vai fazer isso, só que em proporções diferentes. Às vezes só precisa de uma oportunidade para fazer aquilo que você quer fazer. Está trocado aqui, cara. O Reginaldo tá como mel. É isso mesmo, Reginaldo? E aí? Boa noite. Boa noite. Na minha menina, cara. Minha menina Ah, aqui. tá. Acontecendo. Eu achei que tava com bug aqui. Não, é só Deus. Boa noite, Miriam. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu achei que Boa noite. bebezão. Ah, meu Deus, olha aí que coisa linda. Esperar a galera entrar aí. Hoje eu tô meio baqueado aqui. Peguei uma gripe agora à tarde que tá me derrubando. Deixa a menina falar. Abre a boca, menina. Ah, cara, gosta já de uma câmera, né? Desde cedo, meu Deus. E aí, vocês conseguiram fazer as tarefas de hoje? Foram 3, né? Não, eu só mais tarde eu paro ali pra me olhar, mano. São 3 tarefas, né? Fazer uma lista de tudo que te tira a paz do seu coração, né? Outra, listar as pessoas que você depende de aprovação delas, tem medo do julgamento e necessidade de aprovação. Aí vem a parte difícil, né? Isso aqui quebrou meio mundo ano passado. Escolha as 3 piores pessoas e confronte. Decepcione elas para dizer que não está mais buscando a aprovação delas para seguir em frente. Aí é brabo, né? Foi Aí é semana tenso. passada. Foi semana passada ou retrasada que teve uma tarefa dessa aí no Piorando. Eu não consegui Piorando. fazer, não. Não fez, não? Não. Pra cima, irmão. Pega o Leandrão aqui e fala, Leandrão, não quero saber mais da sua opinião, não, irmão. Vai, você quer saber? Vai embora. Esse trem que é brabo, hein? Mas na real é isso mesmo, cara. Ó, eu sempre falo, tanto no Piorando, qualquer programa do Pablo, ele só fala para você fazer aquilo que você deveria estar fazendo na vida. É resolver as pendengas da vida aí, os problemas, com familiar, com dinheiro, com tudo. Tira da frente, né? Mas tem que fazer. Isso aqui, cara, é importante demais.
Importante demais. Você olhar para o Leandro e falar, Leandro, não quero mais saber de você, mano. O que que o Leandro tá te prendendo? O que que o Leandro tá fazendo que tá te aprisionando de alguma forma? Você é soltar as amarras mesmo, sabe? Quebrar a corrente, uf, sai daqui, Leandro, não quero mais saber de você. Você só consegue caminhar se você tirar aquelas bolas de, sabe, prisioneiro? Bola de ferro. Arrancar aquelas bolas de ferro da sua frente. Às vezes sou eu, às vezes é uma situação, às vezes é uma outra pessoa. Se você não dá a gente falou ontem, um grito de liberdade real e soltar essas correntes, você não consegue. A Sandra colocou as amarras que tornam tempo e espaço. É isso. E a tarefa tá aí, né? É encarar, meter o peito lá e já era. Aqui não é fácil. Isso acontece muito no âmbito familiar, né, mano? Mas a gente fica preso com essa necessidade de aprovação, mas é dentro de casa, né? Não, A mas maioria das vezes, né? Mas assim, não tem que enfrentar. Tem que Eu enfrentar. contei ontem, velho. Eu contei ontem, né? Da situação com a minha esposa, lembra? Aham. Aquilo ali foi algo que me aprisionava. Me prendia. Eu precisava da aprovação dela para algumas coisas, né? Eu sentia assim, mas por que que eu fazia isso? Eu não ligava, na verdade. Não ligava de fazer as coisas por ela. Não ligava de fazer, de entender e atender o jeito dela. Só que em algum momento isso me cansou. E não tinha Pablo para falar para mim, não tinha nada, era eu e Deus. Então, Deus, a mesma estratégia que o Pablo usa, eu usei lá atrás, 2013, isso aí, 2012, não sei, 2014. Mas Deus deu esse entendimento para mim e eu fui lá e enfrentei ela. Falei, cara, acabou essa brincadeira aqui. Acabou. Trouxe problema para mim? Trouxe. 6, 7 meses ali de treta dentro de casa. Treta, assim, de não aceitação da parte dela, eu não fiz para afrontar, né? Fiz para confrontar realmente o nosso relacionamento. Isso libertou a gente, tanto eu quanto ela. Então, quando a gente tem medo assim, do problema, a gente vai deixar de enfrentar, vai ficar preso. Não vai andar. O que o Pablo está falando, a gente estava até conversando aqui, falando com a Sandra, o que ele está fazendo aqui é limpando o terreno. No primeiro dia, ele falou sobre o terreno, expansão do terreno. Ontem foi sobre. Foi sobre qual foi a tarefa de ontem? Esqueci, cara. Foi. Deixa eu olhar aqui que eu esqueci. Mas tudo que ele está fazendo é para a gente desapegar mesmo dessas coisas, senão a gente não consegue caminhar na velocidade que precisa, porque a gente está falando aqui de milhão. Deixa eu só olhar um negócio. Tá, Milhões Clube dia 2, dependências, né? Obrigado. Na dependência. Então, quando ele está tirando a gente, o primeiro foi a expansão do terreno. A gente fez a gente entender o que era o terreno, o que a gente precisava fazer nesse terreno, o que era a semente, fez a gente entender isso. Que é esse terreno expandido, a gente entendendo a semente, a gente fez a gente entender isso aqui. Ontem foi a gente tirar as dependências. Então, o que está me fazendo depender? Tirar isso aqui. E hoje a necessidade de aprovação. Aí pegou mais pesado, você tem que confrontar mesmo, não tem jeito. Acho que não tô te ouvindo, Mel. Vai sair? Eu abaixei aqui na placa. Aqui. Eu não consegui, assim, pelo menos de início, né? Na verdade, eu tô fazendo no dia posterior, por exemplo. Eu tô fazendo de manhã. Eu saio para me caminhar cedo, né? Na hora que eu chego, aí eu pego e vou fazer as tarefas, né? E eu tava listando, cara, eu não consegui achar, bicho, essas 12 áreas, sabe? Eu coloquei algumas mas eu não consigo encontrar as 12. Assim. Mas o 12 é um número genérico. Você pode achar 50, ou pode sim. achar 2. Entendeu? Aí vai depender de cada um. Então, não importa se você achou 12, ou achou 6, ou achou 7, ou 20. O importante é você fazer e aplicar aquilo que está sendo falado, que é onde que vai trazer o resultado lá na frente. É realmente limpar o terreno e fazer o negócio andar. Estou falando em necessidade de aprovação. Eu estou falando e entrou a mentora de comunicação. Cadê, Juliana? Aí eu travo, entendeu? Olha lá.
Tem que mandar ela embora. Eu tô achando Olha lá. que você não tinha me convidado antes por causa disso, mas olha isso, gente. Arrasando aí, maravilhoso na reunião. Vou só aprender hoje. Eu tô precisando melhorar nessa questão de comunicação também. Ela vai ter um programa Tamo bom agora. junto. Na semana que vem ela vai fazer uma semana inteira de desafio lá também, com um workshop no final, vai ser bacana. Eu até prego, tá, na igreja, esse negócio todo, né? Eu te falei. Tô querendo ingressar nesse lance de fazer umas palestras também, só que eu tenho dificuldade com, assim, em aquele lance de energia, sabe, velho? Na hora que você pega você sobe ali, aqueles momentos ali, não consigo fazer aquelas paradas, né? As Travar. técnicas, não tem técnica para parada, Aí tem alguém que você pode contar aí, depois ela manda no grupo lá. demorou. Tem bastante técnica. Deixa eu até abrir aqui, ó, tá meio escurinho. Para dar um oi pro pessoal direito, né? Oi, gente! Tudo bem? Vou ficar ouvindo aqui, mas a gente está planejando aí um encontro voltado para comunicação, né, Lê? Se Isso. vocês quiserem, é claro. Não, muito bom. Tá bom? Tô aqui de aluna hoje. Manda ver, Lelê. A gente está falando de necessidade de aprovação, cara. E na comunicação Eita, tem muito forte. disso, né? Muito. Então, é aquela tarefa que fez no ano passado lá de você enfrentar, confrontar as pessoas, né? Pegar as três piores, aquelas que te prendem de alguma forma, que você acha que deve tudo na vida dela e não consegue dar um passo sem uma aprovação e enfrentar essas pessoas, né? A gente está falando da dificuldade de fazer isso e realmente é difícil, né? Você Não, Lei, você sabe, né? Você me conhece até mais, por conta também que eu sou da nossa parceria aqui da mentoria. E lá na palestra do Centelhas que aconteceu no final de semana, eu compartilhei isso. Eu era essa pessoa que tinha muita necessidade de aprovação e eu conto a história do nem fede nem cheira, né? Isso. E uma vez eu ouvi alguém próximo a mim falando, cara, Juliana não fede nem cheira. Por quê? Porque eu não me posicionava. Por quê? Porque eu tinha medo do que os outros iam pensar. Ou com medo de ser rejeitada pelo outro. E isso é um dos pontos mais fortes e impactantes na hora da comunicação. Você não se mostra, você não fala, você não se comunica, você não compartilha aquilo que você tem aí dentro porque você tem medo de ser julgado pelo outro. Mas isso é um assunto para a gente conversar um pouquinho mais para frente. Mas fica aí só para vocês pensarem também sobre isso. Como isso pode impactar no nosso dia a dia mesmo e no nosso posicionamento. Valeu, João. Mas isso é real. Enquanto a gente não enfrentar os nossos dilemas, nossos problemas, essas coisas, a gente não vai sair do lugar. É limpando o terreno mesmo, é a gente botando para ferver o negócio, tirando da frente e tem que enfrentar, não importa quem seja, cara. Sabe, o Pablo contou, acho que foi ontem, antes de ontem, sobre o dia que ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, ó, desculpa, né, mas você não é mais a mulher da minha vida, você não é mais a primeira na minha vida, porque eu tô casando agora com a Carol e infelizmente eu vou ter que deixar você a dar todo o apoio para ela. Hoje ela vai ser a primeira, a partir de hoje ela enfrentou a mãe dele. Aí ele falou, ele não era, acho que tá, ele era casado, ele estava casando. Aí quando chegou na casa dele lá, aí não tinha roupa lavada, não tinha comida na mesa, não tinha as coisinhas que ele tinha da mãe. Aí ele entrou em parafuso, ele falou que chorou, não foi pro quarto chorar, o molecão foi lá, chorou, 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 o que eu vou fazer e tal. E isso foi um enfrentamento que ele teve que fazer com a mãe dele. E eu, assim, esses dias aconteceu isso, minha mãe, né, minha mãe já tá com 60 e tantos anos, tem 4 filhos, adotou uma menina e cada um vai seguir o seu rumo, né? Meu pai faleceu e às vezes ela se sente até sozinha. E quando eu vim morar de novo próximo dela aqui, ela ficou muito apegada comigo. Só que um dia ela falou: Leandro, você não vem mais aqui? Eu falei: mãe, tem outras coisas para cuidar, né? Tô sempre aqui, a gente tá sempre falando e tal, mas eu tenho que resolver. Ela falou: mas você não é mais meu filho, né? Eu falei: não, hoje eu sou marido da Paula, né? Eu sou o seu filho, estou sempre à disposição, estou por aqui, mas eu tenho que dar assistência lá em casa. Eu não posso deixar o barco afundar lá em casa por aqui. Então, estou sempre à disposição. Se ela está bem, a gente está conversando, mas eu não tenho esse tempo para estar aqui agora. Vou conseguir esse tempo, mas hoje eu não consigo. Por quê? Porque eu preciso cuidar daquilo que hoje é meu, da minha casa, do meu filho, da minha esposa. Preciso disso. Então, ela ficou com a cara assim, né? Só queria um abraço. Eu te dou um abraço agora, um abraço dela e tal. Mas a gente tem que saber colocar esses limites,
nas pessoas, independente de quem seja, cara. E às vezes é um filho que te prende, que fica te amarrando, às vezes é a esposa mesmo, às vezes seu marido, às vezes sua mãe, às vezes seus amigos, às vezes a própria igreja te limita a você sair de uma situação, a religião. O que que o pastor vai falar? O que que o líder do jovem vai falar se eu fizer tal coisa? O que que os jovens, né? Porque as pessoas que trabalham na frente na igreja, o que que os jovens, o que que as pessoas vão achar de mim se eu fazer tal coisa, se eu aparecer na internet para falar alguma coisa diferente lá? Eu tem que sair dessa rodinha, né? A gente falou ontem sobre uma bolha, você falou de estourar essa bolha, né? Tem que sair dessa rodinha mesmo e enfrentar a situação. Não tem jeito. O que o Pablo está fazendo aqui é limpando o terreno, tirando todo o entulho, tirando essa braquiária, sabe? Aquele mato que cresce no meio da grama, tá tirando todo esse negócio aqui para depois ele vir com a semente. Então, se não limpar, se não fizer as tarefas, se não limpar, não vai caminhar. Daqui a pouco você vai pegar a semente, vai colocar aqui, aí vem a braquiária, envolve ela e acabou. Aí você vai morrer na praia. Aí você vai ficar assim, reclamando depois, e aí, o que aconteceu comigo? Eu fiz tudo direitinho, eu tava lá vendo a live, eu tava lá no encontro do Minions, lá com o Leandro, e as coisas não aconteceram, tal, mas espera aí, né? Você enfrentou os seus medos, os seus dilemas, as coisas que você tem que enfrentar. Então, isso é muito grave. Eu sei da dificuldade, tá? Não tô falando que que é fácil. Eu sei que é difícil. Mas até quando a gente vai esperar, né? Até quando a gente vai ficar postergando as decisões que a gente tem que tomar? Eu sempre falo desse lema lá da escola do meu filho: decisões definem destinos. Se você não decidir enfrentar, o que vai fazer o seu destino? O que vai ser? Decisões definem destinos e orações alinham caminhos. Esse é o lema lá. Então, é do meu filho, da escola dele, mas eu carrego muito forte. Se eu não tomar as decisões hoje, eu não vou ter um resultado positivo lá na frente, né? Deixa eu ver o que a Sandra escreveu aqui no chat. Quero conectar com a da comunicação. É isso aí, ó. Depois ela vai entrar no grupo lá e já vai colocar as informações dela. Aí vocês conectam. O Instagram aqui, ó. Quem quiser pode pôr no chat aí também, já segue lá. Entendeu? Tem alguma coisa para falar, mano? Alguém? Pode abrir o microfone aí, tá tranquilo. A Cláudia chegou aqui também. Ô, Leandro, não sei se aqui. Aí também deve ter tido uma onda nas igrejas daquele encontro com Deus, né? Ou, vocês tiveram essa. Encontro com Deus, como assim? Nas igrejas do que estava envolvido com célula e tal, eles ia pro sítio 3 dias e tal. Ah, sim. Cara, assim, pensando em tudo isso, assim, que a gente vem olhando, a questão desses confrontos, sabe? Cara, me lembra muito aquilo ali, sabe, cara? Só que ali, assim, lá é uma coisa que fica muito por cima, mas faz muito sentido, porque lá são 3 dias e é tipo assim, o cara vai falar sobre cura interior, que em teoria eu vejo como se fosse essa questão do desbloqueio, sabe? Uhum. Porque que tem a ver, vai falar de autoimagem, vai falar de tudo isso, de autoestima. Só que é uma coisa assim, que rola lá em uma hora, 2 horas, uma ministração dessa. E hoje a gente está dentro de um programa que, cara, é muito parecido com isso, sabe? E faz muito sentido para mim, principalmente, porque eu já vivi isso demais, esse lance desse encontro e tal. E quando você vê isso acontecendo assim, nesse nível de trazer para todas as áreas da vida da gente, é legal. Porque lá no encontro é mais ou menos isso, é para você expandir um pouco a sua. Digamos assim, é como se você fosse lá em 3 dias para você ganhar uma maturidade de anos de crente, né? Isso. E hoje a gente está nesse programa e até nessa questão do Millions Club. E é para isso, cara. Assim, eu acho que é para a gente criar casca mesmo, para dar bagagem para a gente fazer a parada. Eu me identifico muito com essa parada, assim, de a gente realmente pegar para fazer. Eu tenho falado isso aqui no grupo aqui de Minas, aqui com o pessoal, no dia que o Pablo abriu a questão do milhão, né? Eu falei assim, gente, mas ninguém do nosso grupo aqui entrou.
Eu falei assim, gente, o Pablo mesmo já falou assim, cara, se você, que foi o que eu falei, né? Se você não tá dando conta direito do piorando, foca no piorando, porque o piorando já tem tudo, vai ter tudo isso. Só que vai ser maior e tal. Eu falei assim, gente, tudo que a gente precisa fazer já tá, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Agora, cara, e aí, a gente tá disposto a fazer o que tem que ser feito? Pensa nas tarefas, cara. Uma coisa tão simples que é você pegar o papel ali e escrever, igual aquela de ontem lá do segundo dia, do primeiro dia. Uhum. Cara, coisa de 10 minutos você pegar o papel, parar e fazer, mano. E eu te garanto que a maioria das pessoas não fizeram, entendeu? Procrastinam, né? Porque a gente sabe o que tem que ser feito, cara. Eu preciso emagrecer, o que que eu tenho que fazer? Eu sei o que eu tenho que fazer. Faz. Essa é a questão, né, cara? A gente faz o que Pô, tem que ser feito. é isso. Então, às vezes, a gente fica esperando um milagre, mano. Tipo assim, a gente fica querendo que Deus entre no meio de uma parada que ele não precisa entrar. Cara, teve uma época que os caras estavam fazendo oração para emagrecimento, mano. Não sei se vocês viram isso. Aqui em Minas, aqui, tinha uns caras aqui que estavam orando pro pessoal emagrecer, mano. Falei, pô, velho, sacanagem, mano, porque é uma coisa assim. O Pablo fala isso é verdade. O milagre, Deus vai entrar no milagre naquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que a gente tem, que as nossas mãos conseguem fazer, que a gente consegue, pô, velho, tá na minha mão, mano. Então quer dizer, eu vou ficar rico, vou ficar milionário. Hoje, na minha mente aqui, naquilo que eu entendo, eu não consigo. Tô falando assim, eu consigo imaginar, eu consigo sonhar. Mas pensando hoje, olhando para minha conta bancária, eu falo assim, cara, 1 milhão tá longe. Mas não é uma coisa que Deus precisa fazer um milagre, é eu que tenho que começar a trabalhar para desenvolver isso. E assim em todas as áreas da vida da gente, mano, na família. Pô, o que que eu preciso fazer para meu casamento ser bem sucedido? Eu preciso de Deus entrar com milagre, entendeu? É a gente fazer aquilo que tem que ser feito, cara. O Pablo fala isso, o Wendel Carvalho fala muito sobre essa questão de como é que é, criança faz o que quer, e homem, adulto, mulher, adulto, faz o que tem que ser feito, mano. É isso. Entendeu? A gente começar realmente a fazer o que tem que ser feito. Senão a gente vai entrar em mais um programa, aí vem outro ano, entra em outro programa, e você vai viver de programa em programa, de treinamento em treinamento, e não consegue sair do lugar, sabe, velho? Isso tem mexido muito comigo, assim, de fazer o que tem que ser feito, sabe? Perde tempo, né, cara? Imagina o tempo que você está gastando aqui. Legal a conexão, a gente está conectando, tá batendo papo aqui, cara, mas poderia estar fazendo outra coisa na sua vida. Então, já que você entrou nesse mar aqui, nesse rio, meu, você afunda, entendeu? Mergulha de cabeça, vem fazer o negócio, vai fazer o que tem que ser feito. Aí os caras ficam falando assim, não, mas olha o Pablo, né? O cara é bilionário, o cara isso e aquilo lá, mas, cara, o que esse cara não fez, meu? O que esse cara já não fez na vida? Quanto de pessoas que esse cara já não enfrentou? Quanto de problemas que ele não enfrentou? Quanto de cara que ele teve que dar na cara aqui e falar, meu amigo, ó, sai daqui, não conecto mais com você. Acabou. E por quem que você está fazendo isso? É por isso que é aquela primeira lista que a gente falou, a lista da simplicidade, ela é o porquê, o por quem. Por quem que eu estou enfrentando essa situação? Por quem que eu estou me expondo? Por quem que eu estou deixando as pessoas de lado? Para trás, na verdade, que não querem caminhar, que não tem sentido, que não está alinhado com o meu propósito. Por quem? Tá naquela lista lá, a primeira lista que a gente fez, a lista da simplicidade, é minha família, é Deus, é por mim mesmo. Eu preciso vencer, eu preciso dar o meu máximo aqui para cuidar das pessoas que eu amo, entendeu? Então, é por quem e por quê. Tem essa resposta, né? Quando eu te falo assim, Reginaldo, é por quem? Vem uma pessoa na sua cabeça. Quando eu te falo é por quê, vem um porquê na sua cabeça, vem essa resposta na sua cabeça. Então, é isso aí, cara. É enfrentar, é mergulhar mesmo de cabeça. Eu sempre costumo dizer, tem uma história que era jovem, né? Era jovem, sou jovem, né? Eu era adolescente e quando eu era criança, eu ia num rio chamado Gaió, né? Ali em Poá. E na adolescência, eu fui morar em Guanás, na adolescência a gente voltou nesse rio. Aí chegou lá um amigo meu chamado Fabinho, ele chegou e foi pular. A gente não conhecia o rio, fazia muito tempo que eu não ia lá, era um lago assim. Aí ele chegou e pulou, deu um mergulho. Aí ele caiu de barriga na água, assim. Aí fez assim, espalhou a água, aí apareceu um tronco na água aqui, ó.
bem ao lado dele. Ele caiu aqui, o tronco estava aqui, com tudo. Se ele tivesse caído aqui, tipo assim, 50 centímetros pro lado, ele tinha entrado naquele tronco ali, de barriga. Tinha morrido, fácil. E eu sempre lembro dessa história quando eu vou falar do rio que a gente está entrando. Que tipo de rio que a gente está entrando? Esse rio que você está entrando aqui, de ficar milionário, de cumprir tarefas, de se desafiar a fazer coisas novas, de tirar essas pessoas, essas coisas da sua vida, de você evoluir emocionalmente, se você evoluir financeiramente, evoluir no seu relacionamento. Que tipo de rio? É um rio perigoso? Ou é um rio que você deve mesmo se afundar, um rio que você conhece? Porque naquele rio que a gente conhece, a gente pode mergulhar de cabeça que não tem problema. Eu falo sempre isso relacionado a Deus. No rio de Deus você não tem que ficar com medinho, você não tem que ficar com frescurinha. Você vai lá e puf, mergulha, dá aquele mergulhaço lá assim de cabeça mesmo, de barriga, do jeito que você conseguir. E vai, só vai. A Bíblia fala em Ezequiel das fases, né? Quando você está entrando no mar, que o Espírito levou Ezequiel no templo, na porta do templo, e falou assim: esse aqui é um rio. Então ele entrou, primeiro foi até a canela dele, depois até os joelhos, depois até os lombos, depois até aqui. Depois ele fala assim: esse rio era tão profundo que só podia ser atravessado a nado. Então, em que nível que você está na sua vida? Em que nível que você está dentro do rio de Deus que você está com medo de se afogar? Você já chegou nesse negócio que fala assim, cara, eu não consigo mais andar. E é o melhor, a melhor coisa que existe é quando você chega no nível que você fala, cara, eu não consigo mais, nem, não dá pé para mim mais. Por quê? Porque você fica à deriva, e a deriva de Deus. Você fica na total dependência de Deus. Então, aí você pensa assim, cara, que rio que eu estou mergulhando hoje? É o rio da prosperidade? O que essa prosperidade vai trazer para minha vida e para minha família? Então, não precisa ter medo, cara. Tem que enfrentar mesmo. Tem que pegar essa pessoa que vem na sua mente e falar assim, ó, hoje você vai sair da minha vida, mano. Hoje você não, a partir de agora você não vai mais caminhar comigo. Ah, mais nada. Tô te convidando, vem comigo? Não, não vou, não tô na mesma frequência, não vou caminhar com você, eu vou continuar te puxando aqui, ó. Vou continuar, você tentando ir, eu vou continuar te puxando. E você vai vindo para trás. Você vai vindo, você não vai conseguir, porque você vai estar com essa bola de ferro amarrada no seu Se quiser corpo. mudar, eu tô assistindo aqui. Tô assistindo aí, não. Até quando, né? Essa é a pergunta. Até quando? A tarefa é para ser feita hoje. E eu sei que é difícil, né? A gente fica todos os dias enfrentando um problemaço, ou até criando problemas para a gente. Mas se não fizer hoje, você vai fazer quando? Se não enfrentar hoje, você vai enfrentar quando? Amanhã não vai ser, irmão. Se você deixar passar esse negócio, já era, vai esfriar. Tem que fazer agora, agora que é o sangue quente, agora que tá fervendo o negócio, agora que você tá mergulhado no negócio. É fazer acontecer, cara. É tirar da frente, literalmente. É não depender, sabe, de ninguém, não depender, a gente tá falando de necessidade de aprovação, é não depender de aprovação de ninguém. Ah, mas eu preciso fazer tal coisa. Não, você é homem, eu sou homem, as meninas aqui, todo mundo é adulto, tem que ser interdependente, né? Que a gente conversou ontem, ser interdependente. Você não ser dependente, né? Como aquele bebezinho que está na barriga da mãe, que está dependente de tudo lá dela. Ela sai, quando ela sai da barriga, ela se torna interdependente. Ela ainda depende da mãe, mas ela ainda já consegue respirar sozinha, já consegue fazer algumas coisinhas, consegue chorar. Então, você tem que ter essa visão de desprendimento das coisas e das pessoas. O Pablo, né, sempre bate nessa tecla, cara. É a tecla que ele mais bate. E não, a gente não vai caminhar se a gente ficar nessa. Nessa empresa que eu falei que eu estava trabalhando, né, eu estava dependente. Eu estava trabalhando nessa empresa por um propósito, né, amando de Deus, mas ali eu estava dependente de um lugar, eu não conseguia ter liberdade para sair a hora que eu queria. E eu construí a minha vida para eu trabalhar dessa forma. Eu tive que enfrentar e largar tudo lá e falar, cara, vou começar do zero. Não tem problema nenhum. A gente enfrenta a vida do jeito que ela vem. A gente mata no peito, bota a bola no chão e vai para cima. E tem que ser dessa forma. Senão a gente não consegue vencer. Tem que colocar o negócio, sabe? Assumir para você a responsabilidade da sua vida, assumir para você a responsabilidade da sua família e botar o terror, cara. A gente tem que agir dessa forma. Parece que ser meio duro, né? Parece que é algo, caramba, né? Vou ter que arrumar treta na minha vida, mas às vezes treta é necessário. Tem uma frase que fala assim, que sem paz não há guerra, né? Ou
Fala que a paz precede a guerra. Então, sempre, nem sempre, né? Mas esse ditado diz que para você ter essa paz, você precisa passar por uma guerra. Então, é necessário, você tem que saber as guerras e as lutas que você está entrando. Nem toda luta e nem toda guerra você precisa entrar, mas aquelas que estão te amarrando, você precisa soltar. Você precisa pegar um machado e dar uma machadada nessa corrente que está aprisionando aí você, puff, e soltar, cara. É ir para cima mesmo e fazer o negócio. E sem medo de ser feliz, cara. Sabe? Eu sempre falo assim, a vida é como São Paulo, o time do São Paulo, lá na década de 90. Chorava no meio do campo ali e não dava certo, não sei o quê. No finalzinho, era até conhecido como o time da esperança, né? No finalzinho, 47 do segundo tempo, saía um golzinho e ganhava. Então, às vezes, o meio de campo parece estar meio embolado, parece que as coisas não estão funcionando, parece que o negócio não está caminhando direitinho, mas começa a colocar essa bola no chão, começa a caminhar, começa a enfrentar, pega o negócio, vai para cima e mata o jogo. Senão você não consegue, sabe, jogar o jogo, você fica amarrado, tem que tirar da frente. Tô falando pra caramba, pode falar aí alguém, tá? Pode soltar o microfone aí. Luzimar. Leandro. Maravilhoso. Deixa eu trazer uma contribuição, então. Opa. Gente, boa noite. Para quem não estava aqui ontem, eu sou a Cláudia Tavares, eu sou do Rio de Janeiro. Muito grata por ter a oportunidade de participar do aí do Centelha sábado, onde eu pude conhecer essa turma pessoalmente. Leandro, trazendo uma reflexão para nós diante dessa analogia que trouxe, né, da passagem das águas profundas de Ezequiel, é importante a gente se perguntar hoje, onde nós estamos em relação a esse rio? Nós estamos só na margem, ainda sem molhar os pezinhos? Nós já demos um primeiro passo e a água já está, né, molhando ali o tornozelo? Em que nível nós estamos em relação àquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Ontem a gente falou também um pouquinho de chamado e de propósito, né? Hoje pela manhã eu ouvi a Senir também falando sobre fé. E essa questão dessa águas profundas, ela tem muito a ver na confiança que a gente tem em Deus, né? Você falando dessa questão de pular. A Bíblia vai nos dizer que de Deus vem o sim e o amém. E quando a gente tem um sim de Deus, o que mais a gente precisa? A gente não precisa da aprovação do homem. A gente não precisa de uma autoaprovação. Basta um sim de Deus. Então, a reflexão que eu trago aqui, né, para a gente compartilhar, como eu estou em relação ao nível de água profunda? Se eu ainda estou na areia, se eu já dei o primeiro passo, se a água já está batendo no tornozelo, se a água já está no lombo, se eu já mergulhei, se eu já não sinto mais o chão, se a minha dependência hoje está exclusivamente do Senhor. E só para ilustrar, eu quero trazer algo também que eu tenho buscado evoluir. Eu tenho assim um comportamento muito planejador. E muitas vezes isso acaba me tirando de viver o sobrenatural de Deus, porque eu penso que tudo tem que ser planejado. Ah, vamos fazer um passeio? Aí eu tenho que ver a previsão do tempo, qual roupa eu vou levar, qual lanche que eu vou levar. E muitas vezes existem pessoas que falam assim: vamos fazer um passeio? Vamos embora, não quer nem saber, vai. Então, muitas vezes a gente precisa tomar a atitude de colocar o pé para Deus colocar o chão, ou a gente nem sentir o chão, né? Tá ali nas águas profundas mesmo, dependendo única e exclusivamente do Senhor. Então, essa contribuição e essa reflexão, e onde a gente se identificar, no nível, né, que a gente se identificar, a gente se questionar o que eu preciso fazer para dar um passo a mais? Onde eu estou? O que eu preciso deixar? Essa bola de ferro que você mencionou. Eu estava falando exatamente sobre isso com as meninas no sábado. Muitas vezes tem coisas que nos aprisionam, a gente está com uma bola de ferro nos pés e a chave desse cadeado, dessa bola, nas nossas mãos. Então, para que a gente verdadeiramente venha fazer aí essa reflexão, qual é o nível de profundidade que eu estou? O que eu preciso para o próximo passo? Eu consigo fazer sozinho? Eu sei como fazer? Se eu não sei como fazer, existe quem possa vir me ajudar? Então, essa contribuição que eu queria trazer para nós. Isso me inclui, porque primeiro tem que fazer sentido para mim. É verdade.
A gente tem que entender os níveis que a gente está caminhando, né? Saber quais são os próximos passos. Tem uma frase que fala, né? Se você não sabe onde está, você não sabe nem para onde você vai chegar, né? Tem que saber primeiro onde você está mesmo. E o Pablo ele falou muito hoje sobre essa questão de a gente ouvir Deus, né? Esperar tudo em Deus. Hoje, né? Eu até compartilhei a live, né? A gente não vai fazer isso com todos os links, mas hoje eu fiz questão de compartilhar porque ela foi muito incrível, assim. E eu não conseguiria trazer com a excelência que o Pablo trouxe na lousa, mostrando certinho lá o que ele fala sobre Nimrod e tudo mais, eu não conseguiria trazer com excelência do jeito que ele fez lá. Então, eu falei, eu vou compartilhar, que é importante. Então, não estou preso a compartilhar ou não compartilhar, não estou preso a isso. É, mas o que é necessário para que todos tenham um melhor proveito, a gente vai fazer. E ele falou muito sobre essa dependência que nós temos de Deus. Ah, será que é para eu fazer isso aqui? Será que é para eu ir para ali? Eu vou orar aqui, fazer uma campanha, vou fazer não sei o quê, vou para um monte, não sei o quê. E eu sempre digo, quando seu coração está alinhado com Deus, só faz, só deixa as coisas acontecerem. Se, como o Paulo um dia falou, né? Paulo estava indo para uma cidade e ele falou assim, cara, eu queria muito estar com vocês aí, só que o Espírito Santo pegou aqui e me falou, ó, você não vai para lá, você vai para aquele lado. Aí colocou ele num barco lá, num desastre na vida dele, mas foi para o bem de um povo. Então, se a gente está alinhado com Deus, se a gente tem o nosso coração alinhado com Deus, a gente só tem que obedecer a Ele. Mas a gente fica buscando a obediência na aprovação. E às vezes Deus não está nem aí com isso, Ele só quer que você faça. Você já não sabe o que tem que fazer? A Bíblia não fala assim, levanta e anda. Quando Moisés chega lá na frente do Mar Vermelho, que está aqui um morro de um lado, morro do outro lado e um mar na frente. O cara não tinha para onde correr. Aí ele fala, mas Deus, o que que eu faço agora? Deus fala, já te dei autoridade, né? Já falei o que você tem que fazer. Diga ao povo que marche. Pega esse povo, faz ele andar, faz ele atravessar o mar, vai lá e toca. Ele tocou no negócio, o negócio abriu lá, o povo começou a correr e foi. Então Moisés estava questionando, o mesmo questionamento que a gente faz. Deus, mas o que eu faço agora? O que que eu vou fazer? Deus fala, diga ao povo que marche, só caminha, vai para cima, sai da frente que o povo de Deus está chegando, entendeu? Sai da frente que as coisas vão acontecer na medida que você obedecer. E obedecer é aquilo que já está no seu coração. Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, eu estou repetindo o que o Paulo fala sempre, tá? Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, é uma vez. E quantas vezes, né? Que ele fala que do coração procede as saídas da vida. Como que Deus ia enganar a gente desse jeito, né? Pô, cuidado com o seu coração, mas é dele que procede a saída da vida. Peraí, cadê, né? Não está batendo as informações que Deus está passando para a gente, né? Então, assim, o seu coração ele é enganoso porque ele está cheio de rancor, porque ele não perdoa, porque ele está cheio de lixo emocional, porque ele está com uma porrada de coisas que não deveria estar aí. Por isso que a gente está fazendo essa limpeza aqui do terreno. Agora, quando o seu coração está alinhado com Deus, você fez essa limpeza e está tudo certinho ali, você só faz. Hoje eu estava conversando com a Miriam e eu falei assim, Miriam, ontem estava conversando com a minha esposa aqui e Deus deu um negócio para a gente, tal, assim, desse jeito aqui, assim. Meu, eu não fiz uma oração para Deus. Eu não fiz uma oração, falei, Deus, é isso mesmo? Mano, tá lá batido ali, ó. É isso que a gente vai fazer. É isso que vai acontecer da forma que fez. É o download que do céu que chegou ali, é só faz. E hoje, ouvindo o Pablo, né, ele falando dessa questão de a gente ouvir o coração, quando o nosso coração ele tá ligado com Deus, a gente não precisa dessa aprovação, de ficar fazendo campanhas, de oração, não sei o quê. Faz o negócio acontecer. E eu sempre fui muito assim, desse jeito também, né? Eu falei até para minha esposa, quando eu vi hoje de manhã isso aqui, eu falei, eu sempre fui muito assim, né? Tipo assim, sentiu, vai lá e faz, né? Um dia eu estava numa mesa, trabalhando numa empresa, e na hora me veio um pensamento, você vai fazer esse projeto assim, assim, assado. Na hora eu comecei a desenhar o projeto, comecei a escrever, peguei assim, já liguei para o pastor, tem um projeto assim, assim, na mesma hora, tem um projeto assim, 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 pode fazer? Fernando, pode fazer, só não vou conseguir te ajudar, mas você tem carta branca para fazer. Movimentamos a cidade inteira de Mogi das Cruzes, fizemos um grande evento aqui, um monte de coisa. Eu não fiz uma oração, Matheus. Não fiz uma oração para Deus pedindo, Senhor Deus, é isso mesmo? Se eu fizesse daqui, eu olhava para, sabe, aquele que você olha para o lado, você já está com o pescoço virado para trás? Se você parar para fazer qualquer coisa, você olha para trás e você desiste. Então, é somente alinhar o seu coração com Deus mesmo, né, verticalmente, e botar o terror mesmo, fazer acontecer, tirar essas coisas, essas pendengas da frente. Paulo, quer falar, Paulo?
Eu gostaria, assim, que me chamou muita atenção, e depois a Cláudia comentou, é que ontem eu pude ficar pouco tempo, mas eu me lembro que eu comentei a respeito do coração. Nós falamos de propósito e eu ainda comentei essa situação e hoje de manhã, quando ele veio e comentou, a grata surpresa de estar falando alinhado com aquilo que eu tinha comentado ontem, Exato. tá? Mas o que eu achei interessante é a maneira como o Pablo, ele inclusive abraçou essas palavras quando ele falou em unidade e linguagem. Então, são duas situações. E o interessante é que ele pegou o código numa situação que normalmente a gente não dá atenção àquela ao histórico de Gênesis 11:6, quando ele fala da Torre de Babel, e ali é onde Deus passa o código e é onde ele pega um código que representa uma reversão de tudo que nós estamos comentando. No sentido do quê? Nós temos que estar preparados para irmos para outros rios, para expandirmos os nossos terrenos, para irmos em novos ambientes, novas pessoas. É esse o preparo. Não é no rio que a gente sabe, nós não podemos fazer igual o teu companheiro fez lá naquele lá correndo risco, mas nós temos que estar dispostos a enfrentarmos novos rios, novos lugares, novos ambientes, para que a gente... É o que eu estou tentando aqui, por exemplo, conversando com vocês, aprendendo com vocês, né, com as experiências que vocês passam, e isso faz parte disso que ele comenta. Mas voltando ao que o Pablo comenta, que eu acho que vai ficar assim, que ficou muito latente, é essa questão de você romper essa necessidade de aprovação. É isso que ele quis deixar claro. E ele fala uma coisa ali que é interessante, que ele fala que quando nós não soubermos, ou nós não sentimos, nós temos que estar o quê? Porque nós já somos eleitos pelo Senhor. Então, se nós já somos eleitos, nós já temos o favor dele nesse aspecto. Essa preocupação, não é que você vai ser irresponsável, mas esse aspecto de ter dependência dos outros para que você fazer, e ele deixa claro isso. Ele deixa claro que ele tem os objetivos dele, ele tem aquilo que ele acha que é o importante, que é o simples dele, mas ele, mesmo nessa situação, ele se posiciona. Que é o que nós também precisamos saber se posicionar, né? Com relação àquilo que te deixa independente com relação a qualquer atividade que você vai fazer. Volto a repetir, não quero frisar a irresponsabilidade. Não é a irresponsabilidade do que você vai fazer, mas você tomar uma decisão pautada. Por isso que essa preocupação agora da gente estar limpando o terreno. Por isso que a nossa necessidade de você estar alinhado com o seu propósito, que foi outra coisa que eu reforcei lá, que propósito não tem nada a ver com definição profissional. Tá? Então, esse aspecto ele precisa ser tá bem claro para você, porque é o que ele falou de sócio, é o que ele falou de esposa, é o que ele falou de marido, é o livro que nós estamos lendo hoje da questão do perdão com relação ao acidente que acontece com aquele jogador que numa situação de segundos altera todo um processo na vida do indivíduo, então você tem que estar preparado para isso. Eu aqui hoje de manhã parei o carro para entrar, estou esperando o cara sair com a moto, que tem uma outra casa, eu moro num apartamento no fundo, está saindo ali com a moto vai em cima do meu carro e bate no meu carro. Quer dizer, eu vim para o almoço e o cara vai lá e eu sei que o cara nem tem condição, está saindo daqui da frente sem ter condição de ter pago o aluguel. Como é que eu vou cobrar dele agora? Você está me entendendo? Então, essas coisas, a gente precisa estar preparado. E aí está preparado dentro dessas questões que a gente fala de vibrações. O seu espírito tem que estar preparado. Por isso que eu não acredito que a gente tem que orar. A gente não tem que orar. A gente tem que viver em oração. É diferente. Orar A em gente todo tem que estar
em oração. A gente tem que estar conectado com Deus. E essa conexão, aí você... Para que eu vou orar? Eu já estou conectado. Não é que eu não vou ter os momentos que eu vou estar com outras pessoas, ou que eu vou ter uma pessoa que você vai lembrar, no sentido dele receber aquilo que você quer o melhor para você, para que ele também tenha, mas a gente tem que estar conectado. E aí é o que ele comenta, por isso que ele toma a decisão, e ele deixa claro esses posicionamentos com relação a essas tomadas de decisão. Pelo menos foi o que eu assim, fez muito sentido para mim, e o que eu achei de especial e o código da forma como ele captou, no sentido de que Deus ali, ele fez ele, como diz ele resetou, ele mudou a situação no mundo, porque ele fez o pessoal mudar a linguagem, então não houve mais unidade de linguagem para poder o pessoal, para poder tirar o poder desse pessoal. Mas isso não tira aquilo que Deus deixou de mensagem. Por isso que ele está nesse propósito de tentar fazer com que nós aqui, cada um com uma experiência de vida, cada um com uma idade, cada um numa situação, mas nós estamos tentando ter uma unidade de linguagem. Né? Esse é o papel que nós temos que cada um afinar e estar colaborando um com o outro nesse aspecto. É o que eu pude detectar. E a preocupação do nosso colega, de novo, eu não lembro o nome dele, do Mel. Reginaldo. O Reginaldo. Ela é interessante, essa questão de você executar, fazer as tarefas que são solicitadas. Né? Então, precisa estar preparado também nesse sentido. E se não está preparado, vai assim mesmo, né? Falando Não, mas eu digo preparado até para dizer um não. Não adianta eu entrar. E o Pablo deixou claro, não adianta você estar no pior ano e você não está conseguindo acompanhar e você entrar no Milhão Clube. Não é o ideal. É o que ele deixou. E aí você tem que ser realista com a tua situação. E o Paulo, ele fala muito nessa questão do GPS, né? O nosso coração, ele é um GPS. E ele direciona a gente com relação a Deus. Aí ele falou, ele deixou claro. Hoje, outra coisa que clareou, você comentou do coração, quando ele fala sobre quando o coração está fechado, quando o seu coração está em paz, quando o seu coração está apertado, e ali ele deixa claro qual deve ser a sua atitude para cada um desses sentimentos quando você está tendo essa percepção. Você está com o coração em paz, você está tranquilo, seu coração você segue. Se você está com o seu coração nebuloso, está pesado, você usa a metanoia, né? Que é você mudança de rota, mudança de mente. Aí você rotaciona, vai repensar aquilo que você está fazendo. Eu acho que é bom deixar isso muito claro. Quando o Paulo fala de não oração, né? De você não precisar da aprovação de Deus para certas coisas, ele não fala de não orar, né? Existem orações específicas, né, Paulo? Todo mundo sabe disso, para deixar bem claro. Existem orações específicas que a gente deve ter nossos momentos com Deus ali, mas como você falou, o dia inteiro você tem que estar conectado com Deus. Mas orações específicas, elas devem ser feitas, né? Até como o Pablo fez no ano passado, orando pelo Brasil e colocando a gente em oração pela família e tudo mais. Mas essa conexão com Deus no dia a dia, você ter o seu coração como um GPS alinhado com Deus, sabendo que você está sendo direcionado com Ele a todo momento, tendo essa certeza dessa conexão, isso é essencial para você tomar suas decisões no dia a dia e não ficar perdendo tempo com aprovações. Agora imagina, você tem uma decisão para tomar agora, você vai falar, cara, eu pego esse negócio aqui, põe aqui ou não? Aí você fica perdendo tempo, eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Oro ou não oro? Faço não sei o quê. Meu, você tá com o coração em paz, vai lá e faz. Tem esse evento do Rio de Janeiro que a gente fez, eu tinha contabilizado 3 pessoas para ministrar palestra lá no Rio de Janeiro. 3, dentro de mim. Teve uma pessoa que eu peguei o celular umas 10 vezes para mandar uma mensagem para ela. E era a pessoa, assim, lá no Rio de Janeiro, pelas pessoas que eu conheço, era a que traria mais resultados para a gente, para o nosso evento lá, talvez. Né? Fechou meu coração.
Peguei o celular, vou mandar. Não consegui. Peguei, não consegui. Peguei, não consegui. Aí eu vi uma outra pessoa, Deus falou, essa daqui. Mandei mensagem na hora, já, ó, tamo junto, vamos para cima, e fechou. Então, às vezes, não importa a situação, né? Para mim, essa pessoa era mais vantajosa, considerando que traria mais pessoas para o evento, na minha visão. Só que não era a pessoa que Deus queria que estivesse lá naquele momento. Não que seja uma pessoa ruim, é uma excepcional pessoa. Porém, não era aquela pessoa que era para estar lá. Então, meu coração fechou. Aí entra essa questão do GPS. Fechou, eu ressignifiquei, mudei a rota ali e Deus mostrou um novo caminho. Aí você vai nesse caminho aqui, tá tudo certo. Então, a gente tem que ter muito presente a presença de Deus nas nossas vidas, né? Todos os dias, a todo momento. E assim, as nossas decisões, elas são certeiras, né? Ah, eu posso tomar uma decisão errada? Posso. Meu coração pode ser enganoso naquele momento? Sim, pode ser. Mas o que está carregado no meu coração? De que ele está carregado? Está faltando perdão? Está com rancor? Aí sim, eu tomo as decisões com o coração misturado com a emoção, misturado com uma porrada de coisa aqui, aí eu tomo decisões erradas. Agora, quando seu coração está totalmente aliado verticalmente em Deus, não tem como ser errado. É seguir a direção daquilo que Deus tem falado com você. Por isso que eu falo, sempre comento, que você está sintonizado com a tua vibração. Porque às vezes você usa um termo desse, como a gente está acostumado a usar os termos da igreja com relação a essas coisas, desintoniza um pouco. Você está entendendo? Quando eu falei que não precisa de oração, não é que não, tem que orar, mas não é. A vida da gente é orar sem cessar. Se você põe na tua vibração esse sentido, se você faz a sua vida brincando, divertindo, fazendo o que ama e conectado com o Criador, e você vai estar conectado com ele fazendo o quê? Pedindo? Não, você vai estar apreciando, você vai estar adorando, você vai estar louvando, você vai estar reverenciando a todo momento. Essa é E não é ser religioso. Esse é o que eu acredito que a gente tem que aprender a viver nessa vibração. Que é o que o Pablo faz. Ele brinca, diverte, ele faz as coisas que ele ama. Mas ele não deixa de estar conectado com o Senhor. É isso aí, sobre isso. Mais alguém quer abrir o microfone e falar? Fica à vontade. Desculpa, Cláudio. Só um complemento, né? O Paulo falou. Semana passada, cara, eu tô com um carro aqui. O carro tá me dando dor de cabeça já tem mais de um ano. Eu até hoje, ó, pra você ver, uma das atividades, até do piorando. Hoje eu fiquei liberando perdão, mano, caminhando de manhã, que eu comecei a lembrar até do cara que me passou esse carro. Eu vou liberar perdão pra esse cara, mano. Esse cara pegou um carro fino comigo e tal, mas eu liberei perdão pra ele. Tô só contando o que aconteceu, sabe? Isso, eu tô dando dor de cabeça com esse carro já tem anos, já gastei muita grana com esse carro. Um Voyage, velho, só Deus. Aí, troquei o motor desse carro. Aí o motor tava com problema. Aí eu fiz o motor, deu problema. Troquei o motor veio com problema. Coloquei outro motor agora, o motor agora tá rodando. Beleza. Falei assim, velho, eu vou vender esse carro que a energia desse carro não tá legal, não. Esse carro tá triste com o carro. Aí tá. Cara, eu anunciei o carro num dia. Ou melhor, eu anunciei o carro no final de semana. Quando foi... eu acho que foi quinta ou sexta. Minha esposa foi buscar meus meninos, né, na escola. Ela parou na rua da escola lá para ir buscar minha filha. Não veio um sem vergonha do motoqueiro e acertou o carro e quebrou a lanterna traseira do carro. E não amassou nada, mas quebrou a lanterna e avacaiou a pintura. E o cara pegou, meu filho, levantou, pegou a motoca e fugiu, sabe? Menor de idade, moto toda zoada. E eu consegui levantar a ficha do trem todo. Eu sei até onde o cara mora. Só que eu olhei e falei assim pra minha esposa, falei assim, ó, e ela, minha esposa, desesperada, me liga, me ligando, eu dirigindo, ela me ligando. Mas na hora que ela me contou, eu falei, machucou alguém? Aconteceu alguma coisa? Você tava no carro? Não, nem vi. Cheguei, ela tava lá olhando na escola, olhando câmera, sabe? E eu não, e cara, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei tão em paz, mano. Eu falei assim, cara, não vou. Fiquei meio bravo, porque eu falei, cara, não sei o carro, agora o que eu vou arrumar, né? Aí,
descobri tudo, descobri até onde é que o menino morava. Aí eu peguei e falei assim, você quer saber? Não vou... Deixa esse trem pra lá. A gente resolve aqui. Vou ir atrás desse cara, não. Não sei quem é, não sei o que essa pessoa faz da vida aí pra ter saído vazado e não falar nada. Então, vão liberar esse trem, sabe? Porque é tipo o que o Paulo falou. Aí eu vou lá cobrar do cara, velho. O cara não... De repente o cara não tem nem condição de pagar, entendeu? Aí acaba que a gente começa a criar mais coisas que vão sugar a energia da gente, entendeu? Vou procurar mais BO para ficar gastando energia com uma coisa que por mais que eu não queira gastar, que eu posso resolver, não. Sabe, isso aí o Pablo fala e nesse pior ano melhorou muito minha cabeça nessas coisas. Pra gente aprender a canalizar energia no lugar certo, cara. Porque quando a gente começa a gastar energia com coisa que só vai trazer dor de cabeça, é um problema sério. É igual, a gente comprou um terreno em fevereiro. Mesmo BO, a mulher pegou, deu uma entrada, não sei o quê. Aí deu um BO lá, a mulher sumiu com dinheiro, nós ficou sem terreno. A mulher foi até embora pro Espírito Santo, mano, devendo a gente. Disse que vai pagar. Aí meu sócio doido começou a ligar pra todo mundo e xinga, não sei o quê. E eu vi que ele tava tirando minha paz, acabando com a minha energia. Eu falei assim, ó, velho, não vou mais correr atrás desse negócio. Deixa esse trem pra lá. Se ela pagar, beleza. Vão receber, lógico. Mas não vão ficar gastando energia com isso, não. Porque a gente poderia estar gastando energia, indo atrás de mais clientes, ganhando mais dinheiro, a gente está gastando energia tentando receber um dinheiro que talvez a gente não vai receber, aí um vai lá e já quer colocar advogado, quer ir na polícia, e fala assim, não, faz isso não. Vamos gastar energia com isso não. Vamos resolver nossa vida. Paramos de gastar energia, a mulher agora começou a ligar e falar que vai pagar, querem parcelar, não sei o que. Eu falei, amém. Só não vão ficar gastando energia com isso. Deixa a coisa acontecer. E é isso, sabe, mano? Porque a Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, cara, vão descansar. Vão descansar nesse sentido. Não é que a gente vai também fazer a coisa de qualquer jeito, né? É o que a gente está falando de dependência. Eu dependo de Deus, eu vou deitar ali no sofá e vou esperar o negócio cair do céu. Eu agora acredito no negócio do segredo, né? Que como é que fala? Do A segredo lá. imaginação, É, você imaginar, visualizar, imaginar. Não sei o quê, a lei da atração. É. Por mais que eu acredite na lei da atração, a lei da atração, meu amigo, não é agora eu vou conquistar uma casa de R$1 milhão, vou deitar ali na cama e vou ficar mentalizando o dia inteiro. Não, meu amigo. Não é assim, sabe? Então é por aí. Eu vou descansar em Deus, mas o descansar em Deus não é eu ficar parado esperando a coisa acontecer. Lógico, é não gastar energia com essas coisas. E aquilo que eu falei, aquilo que eu não consigo pegar, aquilo que eu não consigo resolver, está na dependência de Deus. Aquilo que eu consigo resolver, eu consigo trabalhar, eu consigo correr atrás, eu consigo fazer. Vamos correr atrás, não, né? Correr na frente. O negócio de correr atrás tá errado. Eu consigo resolver o meu problema, então vão resolver. Sabe? Ficar correndo atrás de prejuízo é gastar energia com coisa que não vai trazer resultado. Aí você chega lá no final do ano e fala assim, não, eu gastei tanta energia com isso aqui e não saí do lugar. Entendeu? É isso aí, irmão. Miriam? A Miriam ia falar, tá? Deixa eu só falar do Voyage, Miriam, porque ontem, esse dia aconteceu do Leandro fazer um comentário e eu relembrei. Agora, o Renato estava comentando do Voyage. Renato, eu tive essa mesma situação com o Voyage também. Um 86, meu amigo. Pior que o meu é 2010, velho. Que raiva. Não, mas o meu foi em 86, era no ano de 86. Vocês estão me fazendo lembrar coisa bem do Arco da Véia, meu amigo. Eu vou falar do Voyage também, Miriam. Ó, eu comprei um Voyage 83. Eu capotei ele, eu caí dentro de um rio com ele. Esse Voyage. Ele deu 3 voltinhas no ar, assim, capotado e com as perninhas para cima. Depois eu tive um outro 2010. Voyage é bom demais. É bom. Fala, Miriam. Só pegando esse gancho aí no que ele estava falando, e o Dr. Paulo também falou sobre as reações que nós estamos sujeitos, né? É aí que a gente entende também que quando a gente busca o reino de Deus primeiro dentro de nós,
estabelece esse reino aqui dentro, né? Você consegue exteriorizar, então, e ter uma atitude correta, ter uma atitude sensata, ter uma atitude otimista, ter uma atitude de fé, e isso, né, o Dr. Paulo também comentou isso ali, né, da linguagem que a gente usa, né, dentro da nossa a nossa ambiência de igreja, e que daí meio que a gente não encontra ela dentro dessas outras ciências aí que tem, né? Então, lei da atração, essas questões de psicologia, né, e tudo mais, que a gente não encontra, mas na verdade está tudo aí na ciência, né? A Bíblia, na verdade, ela está toda expressa, a ciência está expressa na Bíblia, né? É que a linguagem é diferente e a gente não identifica mesmo, né? Mas é sobre isso, em resumo, né? É isso. Eu também pensei exatamente isso hoje de manhã. Eu falei, nossa, não é a situação que eu tô e que Deus não me livrou hoje. Não é a situação que eu não vi ele fazer nada, porque eu fiquei pensando, né? Porque eu fiquei desejando que ele intervisse de uma maneira, desejando que algo extraordinário acontecesse. Não é sobre isso. É como não aconteceu, como é que eu estou me sentindo? Eu permaneço crendo, eu permaneço aceitando, eu permaneço em paz, né? Eu permaneço em paz. Então, eu tive essa reflexão hoje, né, sozinha aqui os nossos com os dilemas. Eu falei, bom, Senhor, eu acho que uma hora a gente atinge esse reino aí dentro da gente, uma hora a gente acessa esse reino mesmo, se a gente perseguir procurando por ele, né? Procurando encontrar ele, procurando ele dentro da gente, porque não está fora mesmo, não, né? Está dentro. E quando ele se instala quando a nossa mente deixa, quando o nosso coração recebe, né? Quando a gente se entrega, quando a gente para de teimar, quando a gente para de agir na nossa força, quando a gente deixa de ser tão impulsivo, né? Tão reativo e entrega um pouco mais. E é sobre isso, eu creio. Viu, Miriam? Só, eu queria complementar lá do Reginaldo, quando ele fala da questão, a lei da atração e aquela lei de sucesso foi uma das coisas que os caras pegaram. De várias leis que existem, ele pegou a que tem menos importância nesse aspecto, no sentido das leis do universo. Isso, assim... Mas uma outra coisa que está simples, é simples. O problema é que a gente não quer fazer o simples. A gente não quer ser criança. Porque se a gente agir como criança, aí você vai saber, porque você confia, você sabe que vai acontecer. Então você não fica cobrando nesse sentido. De repente você até cobra, porque às vezes você é uma criança que mimada ou tudo mais, mas a gente, nesse momento, tem que usar a mente de criança. E quando o Pablo expôs aquela situação, e você verifica que realmente ele vem procurando usar um mecanismo bem à frente com relação a isso. Eu estou dizendo como que foi a questão do código, a questão dele tratar de um assunto em que nós estamos aqui aprendendo a limpar o nosso terreno, e ele usou e ele procura de todas as maneiras simplificar o processo de entendimento para que a comunicação ela realmente seja eficiente, seja eficaz e seja efetiva, né? Então, ele procurou simplificar e deixar essa situação clara para a gente. Tá? Essa é a grande maestria, eu acredito que a gente tem, né, nele, dessa simplicidade, né, de colocar em imagens claras, coisas assim que a gente escuta de maneiras muito complexas, né, muito complexas. Exatamente. É isso aí. É isso, povo. Muita contribuição boa aqui, né? Hoje, Deus tem honrado cada um de nós aqui com sabedoria, né? Tanto para instruir, como para agir também, né? No dia a dia. Então, cada um contribui daquilo que tem vivido, né? O Paulo falou muito também sobre... Foram 2 pontos, né? Principais hoje. Essa questão de você, da necessidade de aprovação, que é muito forte nas tarefas, inclusive, e falou também do alinhamento de linguagem. Alinhamento de linguagem. Unidade, né? Na unidade, né? Ele fez até aquela analogia, né? Ele fez, acho que uma ação, mas ele sempre faz com laranja, né? Então, ele pega 2 laranjas, né? Essas laranjas aqui estão em união, né? É isso? Quando você faz um suco de laranja, elas estão em unidade. Então, 2 laranjas, um saco de laranjas, ela fala, tamo junto.
Estamos juntos, realmente, vocês estão juntos ali, mas não estão em unidade. Cada um é uma laranja separadamente. Quando você descasca, ela faz um suco de laranja, pronto, agora você tem unidade, você tem todas essas laranjas juntas, realmente, dentro de um pote de suco ali. Hoje ele fez com as maçãs, né? A analogia é, se você faz uma torta de maçã, você tem a unidade dessas maçãs. Então, isso é muito forte, né, para a gente refletir e entender de que quem realmente está com a gente, se está na mesma unidade de linguagem, se a gente está falando a mesma língua, está indo para a mesma direção, se a gente está caminhando no mesmo sentido, se a gente está trabalhando, né, no mesmo propósito, ou se a gente está com várias coisas de fora aqui, vários caminhos tortuosos dentro dessa junção que a gente tem. Isso serve para sócio, isso serve para amigos, isso serve para quem está no caminho, para familiares, isso serve para projetos que a gente tem, em todos os sentidos. Então, o alinhamento, não quer dizer que tem que sair, quer dizer que tem que haver um alinhamento. E se não for possível um alinhamento, aí você tem que tomar uma decisão sobre isso. Então, esse alinhamento, essa unidade, principalmente a unidade de propósito, ela é tão importante como qualquer outra coisa que a gente tem ouvido falar. Fala, Paulo. Mas eu acho que uma outra grande lição que nós tivemos lá, que é o que a gente está convivendo nesse momento, foi o posicionamento do Nésio. De pegar, né? De pegar e usar a maçã. Ele usou a maçã daquela forma. Então, muitas vezes, a gente precisa estar preparado para isso também. Não é só que... Porque a gente comenta tudo isso, mas se não comenta esse comportamento, porque até na hora de você misturar, existe todo um processo. Sim. E durante esse processo, você precisa saber as etapas e, de repente, abrir mão de certas situações, porque nem todas as maçãs vão ser utilizadas para ser feita uma torta. Né? Ela vai ter uma outra utilidade, mas que vai ser que você é quem vai definir. Que entra aquilo que ficou claro no sentido da gente ter a nossa interdependência, mas temos a nossa independência com todo o cuidado do mundo. Com cautela, né? Com toda a cautela. Ele fez uma analogia também das maçãs. Vou usar essa caixinha de remédio aqui que eu estou tomando. Eu vou esconder para você não me dar uma multa. Mas ele pegou um saco de maçã, literalmente, e ele furou esse saco. Estava cheio de maçã, ele furou. Pegou uma faca e furou, uma faca, sei lá, uma chave, e furou esse saco, e foi cair nas maçãs. Então, assim, tamo junto, dentro da sacola, tamo junto. Primeiro problema, caiu 2 maçãs. Aí furou do outro lado. Segundo problema, caiu mais um. Então, até que ponto que a gente está junto com as pessoas que realmente a gente fala? Eu sempre falei que essa frase, né, tamo junto, sempre me irritou. Porque as pessoas sempre falavam, tamo junto, mas nunca tava junto. Quando o bicho pegava, todo mundo, ó, cada um perna para quem tem. Por isso, Leandro, que a lição do Nésio é maior. Sim, o Nésio foi lá disruptivo, foi lá, pegou, quando caiu a maçã, ele foi lá e pegou a maçã, né? E até o Pablo citou, isso aqui não tem necessidade de aprovação, ele foi lá e pegou. Aí daqui a pouco começou a subir um monte de gente no palco, um monte deles pegando essas maçãs, e ele falou, vocês não têm necessidade de aprovação nenhuma, porque nem foi lavado ainda, estava no chão. Então, assim, você ser disruptivo na hora que tem que ser, você avançar na hora que tem que avançar, ser cauteloso, como o doutor falou, na hora que tem que ser cauteloso, saber mediar essas situações e avançar na sua vida, confrontando as situações que têm que ser confrontadas, dando aquela pisada no freio quando tem que ser pisado, nem tudo você tem que acelerar, né? Mas quando for para acelerar, vai com tudo e arrebenta mesmo, põe para ferver, põe para cima. Eu acho que essas são as lições que a gente tirou hoje dessa live, cara, que para mim foi muito rico. Então, se você não assistiu, o link está lá no Trello, coloquei no cartão do Trello do dia 3. Assiste lá, cara. Hoje foi sensacional. Eu não consegui, eu acredito que nem o Paulo vai conseguir dar a dimensão desse texto quando ele fala da Torre de Babel, de Nimrod, né? Porque eu até falei com minha esposa, quando a gente lê aquela passagem falando da Torre de Babel, do Nimrod, a gente pega alguns pontos ali. Pega um ponto, Nimrod era ruim, fez a torre porque queria isso, porque queria que pega alguns pontos e pula. Só que aquilo, Leandro, que a gente precisa estar preparado. Por isso que naquele primeiro dia, assim, eu fui um pouquinho disruptivo, chamando a atenção, porque a gente percebe que a maioria do pessoal que está no grupo
ele é dentro da igreja, mas a gente precisa estar preparado para saber que existe Nimrod no mundo. Existe E muitos. que eles vão, e que ele fez um projeto, que o Pablo se admira até hoje, em que você conseguiu levantar uma torre de Babel com 2 quilômetros de forro, e que até hoje, com as tecnologias que existem, não se conseguiram atingir 1/3 dessa altura que ele havia conseguido. Então, a gente precisa ter esse entendimento que, fora da nossa questão do próprio cristianismo, você tem outras pessoas que foram disruptivas com relação a isso. E quando lá o Reinaldo fala da questão da lei do universo, a lei do universo ela independe da questão de ser cristão ou não. A gente precisa ter isso, claro. Para que a gente também não seja inocente naquilo que a gente vai falar. Precisa ter, vamos dizer assim, e isso sem deixar de ter a tua fé. Porque eu comento, principalmente quando você passa a ser uma pessoa que tem um pouquinho mais de profundidade a questão da física quântica, e você consegue se posicionar nesse padrão vibracional que sempre eu estou comentando com vocês, você começa a enxergar um Deus maior do que a gente aprende na igreja. E aí nós somos capazes de mostrar um celular e dizer que o celular é uma obra que Cristo pregou lá, naquele tempo. E não foi nada que ninguém na igreja fez aquilo, não. É um milagre para a vida nossa, que trouxe benefício. Traz coisa ruim para a humanidade, mas trouxe benefício. Né? Então, a gente precisa estar... E é essa disrupção que eu acredito que o Pablo, nesse projeto, principalmente do William Club, nesse sentido, não é que o pior ano não seja a mentoria que é dos olhos dele, que ele mesmo comenta, mas que essa coisa é no aspecto de estarmos preparados um batalhão com uma unidade de linguagem. Exatamente, cara. A gente tem que ter toda essa visão mesmo da amplitude que Deus é, né? Com base em tudo isso que você falou, porque Deus ele não pode caber na nossa visão. Deus não cabe na nossa visão. Ele é muito maior do que qualquer coisa, E com todo respeito ao Paulo. Sim, claro. Você está me entendendo? Com todo respeito, mas Deus é bem maior do que... Você está me entendendo? E ele sabe disso. A gente tem uma visão de Deus também muito muito ocidental, né? Então, eu estudei teologia e, assim, lógico, tem cursos e cursos de teologia, né? Claro. Mas eu tinha um professor de teologia aqui, que ele é acadêmico, o cara é brabo, fez até um mestrado em Harvard e tal, o cara é muito bom. E ele falou, cara, ele foi meu professor de exegese e hermenêutica. Ele falava sobre isso, cara. Ele falava assim, gente, a maioria dos textos bíblicos que a gente vem estudar aqui, você não tem noção, não é isso aqui. A gente tenta ler a Bíblia com uma visão ocidental, daquilo que a gente conhece de mundo. Mas o que a galera lá conhece de mundo é completamente diferente. Sabe? Tipo, o que que eu penso, e aí é questão de pensamento, tá? Não é questão de certo ou errado, tá, gente? Pensamento mesmo. Sobre essa questão da lei da atração, é que isso envolve muito, muito, mas muito a fé. Isso é fé pura. E a fé, ela é independente, tá, de eu ser crente ou não. Com relação à salvação é outra história, porque a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta da mesma forma que a obra sem fé é morta. Então, quer dizer, às vezes o cara tem fé para alcançar coisa que eu, crente, não consigo. Mas o cara não tem obras de justiça para salvação. Então, uma coisa... Eu vou dar uma de petista aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Mas não, é tipo isso. E veja bem, aí eu vou ser disruptivo ainda contigo. Com a salvação que você está enxergando. Não, sim, não, mas com aí com a salvação ocidental nossa. Você está me entendendo? Até isso a gente precisa estar preparado, estar amadurecido com relação a isso. Talvez o teu professor não tenha falado, mas é esse o sentido de salvação. Não é que você não acredite, não é que você não tenha. Mas a gente precisa também
para respeitar o outro com relação a determinadas coisas, a gente precisa verificar que essa salvação é dentro da nossa concepção, dentro do texto bíblico que a gente pega e a gente acredita dessa forma. Sim, Porque dentro daquilo que a outro gente não. crê, né? Lógico. Dentro da gente que a gente crê. Então, eu penso que esse lance da lei da atração, ela é fé. Inclusive, o Pablo fala muito sobre isso. Ela é Mas fé. Agora, ela é fé, Reginaldo. O que eu quero, assim, não, deixar sim, eu claro. não Para estou quem estuda, discordando. eu estou dizendo para você, para quem estuda um pouco mais aprofundado a respeito desse tema, isso fica claro. Eu estou dizendo para você, porque eu já li o livro, eu já li algumas outras coisas, e o que a gente. Por isso que eu falo que às vezes a gente fica difícil dentro do meio cristão entender, porque o cara está dizendo mandioca, nós estamos dizendo aipim, e é a mesma coisa. Sim. Porque é muito. A gente vai ler, por exemplo, Napoleão Hill. Napoleão Hill ele não fala Deus, não fala, mas ele vira e fala assim, ó, a sabedoria infinita e tal, que é Deus. Sabe, por mais que o cara não tá falando lá Deus, você fala assim, cara, isso aqui, se esse cara não é cristão, meu amigo, ele sabe, porque é muito Deus. O livro, se eu não me engano, é O Segredo da Mente Milionária, né? Que é muito top. Ele fala muito sobre isso. E aí ele fala umas coisas que se a gente lê com essa mentalidade cristã ocidental, a gente fala assim, velho, esse cara tá ficando louco, porque ele vira e fala assim, não, eu fazia reuniões com as maiores mentes que já existiu. Invocava no quarto dele. Né, e os caras vinham e me davam ideia, você vira e fala assim, velho, esse cara tá ficando louco, ele é espírito. Mas na verdade não é isso. O cara tá falando sobre uma sabedoria infinita, que na minha concepção, eu vejo Deus, e tipo assim, o que ele fala sobre isso? Fala assim, gente, nada, como é que eu posso dizer? É o que até no livro da semana retrasada tinha, do cara lá da Polishop, do João Apolinário. Nada se cria, mano. Tipo assim, já tá, tipo assim, tá tudo no universo, já assim, tá tudo na mente de Deus. Então, eu penso dessa forma. Tá tudo na mente de Deus. O que a gente tem que fazer é o que o Pablo vem falando. Buscar a sabedoria de Deus, cara. Assim, a sabedoria que vem do alto. Se eu consigo me conectar com essa sabedoria que vem do alto e entrar nessa conexão aí com Deus, nessa frequência, meu amigo, não tem boca, não. É isso que eu tô falando. Não tem como dar errado, cara. Porque é poderoso. Só para frisar aqui, aproveitar que o Geraldo falou, o Pablo deixou claro aqui, quando ele falou que ele glorifica a descoberta dele como homem. Ele deixou claro o que você está falando. Porque as coisas de Deus elas foram feitas em encoberto e o papel do homem é descobrir essas coisas. Nós temos esse papel de estar descobrindo isso. Tá? E aí ele se posiciona dessa forma, porque aí ele glorifica a ele, não desrespeitando a presença de Deus, mas porque ele desempenhou um papel que ele acredita que Deus colocou o homem para fazer, que é a descoberta das coisas. É isso mesmo. A glória do homem é Provérbios 25, né? A glória de Deus é encobrir as coisas, a glória do homem é descobrir, né? Desencortinar essas coisas aqui. Então é isso, galera. Vamos encerrar hoje aqui. Vou precisar sair. Aí amanhã a gente continua, né? Vou colocar a tarefa amanhã cedo lá. A tarefa de hoje aqui, quem não fez, cara, faz. Faz porque é importante mesmo tirar da frente essas coisas, listar essas coisas, ver como que está o seu coração. Se seu coração está em paz com relação às atitudes que você tem tomado. Se seu coração está em paz com relação àquelas coisas que você tem feito. E enfrentar, né? Selecionar essas 3 piores pessoas aí que tem te amarrado e dar um fim nisso, cara, porque vai ser essencial na sua caminhada. Imagina que o Paulo vai lá e faz, né? Enfrentou, tirou essas amarras dele e está caminhando. A Cláudia fez, aí o Leandro não fez. Aí vocês estão lá na frente caminhando, eu tô aqui carregando aquela bola de ferro aqui ainda. Me espera, vocês vão esperar, vocês têm que partir mesmo e ir embora. E eu que não fiz, vou ficar para trás. Então a gente caminha junto, nós estamos aqui em unidades. Cada um aqui fazendo o que tem que ser feito dentro da sua esfera aí. Só que a gente ainda não está nessa união para caminhar todo mundo junto, né? A gente está buscando esse alinhamento de linguagem, esse alinhamento de expectativa, esse alinhamento de caminhada, mas se alguém ficar para trás aqui, cara, até a orientação do Pablo.
né? Falar, vem, vem, não vou, que não vou, não sei. Então fica aí, tô correndo, não vou parar por nada. É caminhar. Então, fazer essas tarefas aqui diariamente é de suma importância. E Essa tarefa tinha sido dada no pior, dos 10 em 1. Dos 3, num boot, alguma coisa tinha sido dada agora. A deu ano semana. passado também. Não, esses dias atrás agora. Aqui. Eu Então, fiz no ano essa passado ele semana. também deu essa mesma tarefa aqui. E assim, é Sim. algo interessantíssimo de fazer. É importante, né, essa tarefa aqui, como todas as outras, né? Como a gente tem bem falado, ele vem limpando o terreno. Tem entulho, tira. Tem braquiária, tira. Tem pedregulho, tira. Agora você imagina, mentaliza aí o seu terreno limpinho, assim, ó, né? Bonitinho, pronto para semear. É isso que está sendo feito. Agora imagina também o seu terreno. O cara chegando com um caminhão de semente lá e tá cheio de entulho. Tá cheio de coisa ali que você não conseguiu tirar, tem cheio de mato que você não conseguiu tirar. O que vai acontecer com essa semente? Ela vai dar fruto? Ela vai frutificar? Não vai. Então, acho que é muito isso, a gente entender essa necessidade dessa limpeza inicial. Daqui a pouco começa a falar de semente, daqui a pouco começa a ensinar a plantar, daqui a pouco começa a ensinar a cultivar, mas agora é a hora de limpar o terreno, não adianta. Tem que fazer o negócio andar, tem que fazer a fila andar e acontecer. E para cima. Beleza? Eu não vou colocar o boot agora porque a live tá lá dentro, então assiste lá. Quem não assistiu, assiste mesmo hoje, cara. Assiste quem não assistiu e tira um tempinho, 2 horas de live, coloca no 2.0 quem conseguir lá, eu só ouço no 2.0 dele. Vai dar 1 horinha e vamos colocar para cima esse negócio aí. Tá bom? Então amanhã cedo a gente coloca a tarefa do dia 4, coloca o boot lá e a gente se reúne amanhã à noite novamente, às 19 horas aqui. Fechou? Pessoal, um abraço. Um abraço aí. Alguém quer falar mais uma coisa? Eu tô falando demais aqui. Eu falei demais já hoje. Não, você tá demais, hein, mano? Não, cara, depois do. Assim, tem que falar mesmo. Depois do Voyage, meu amigo. Já deu até inspiração, hein? Agora eu vou ver um jogo do Cabuloso ali. Não, só para outra coisa, viu? Corintiano. Lembra que eu comentei que eu tinha conquistado 1 milhão, há não sei quanto tempo, na época? Depois que eu lembrei, cara, eu só conquistei isso porque naquela época eu vivia um network tremendo. É isso. Tremendo. É isso. É algo que tem que pegar forte. Tamo junto, pessoal. Boa noite a todos aí, bom descanso. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau. Um abraço, Shen.